Fala aí, pessoal da primeira série, beleza? Alunos aí da primeira série. Bom, agora a gente vai fazer uma aula de exercícios, questões também abertas, discursivas, ok? Com relação agora à frente B da apostila, pessoal. Nós vamos pegar o capítulo 3, intitulado Povos Africanos, ok? E vamos fazer aí umas questões, analisá-las, comentá-las, porque pode ser alguma dúvida de vocês aí, certinho? Então, por favor, pega com a gente aí na página 76. Nós vamos fazer as questões 1 a 5, ok? Da lista de exercícios de aprendizagem. Então, ó, estamos aqui com a apostila de vocês, ok? Para falar do continente africano, dos povos africanos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar na página 76 a questão número 1, por favor, ok? Acompanhem comigo, então, é o seguinte. Tem uma citação, e essa citação coloca o seguinte: a história sozinha cria estereótipos. E o problema com estereótipos não é que eles não são verdadeiros, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história. Tudo bem? A fala, né, lida aqui acima, é de uma mulher chamada Chimamanda. Essa fala nos ajuda a refletir acerca de algumas questões importantes. Por exemplo, a questão do estereótipo, que é muito discutida quando o assunto é África ou povos africanos. Ok? A partir dessa reflexão, responda: o que é história única e como ela é construída? Bom, pessoal, é o seguinte: vocês têm que responder a essa questão discursando a respeito de que uma história única é uma história monolítica, é uma história simplificada, certo? Todo povo possui várias histórias, possui uma diversidade, várias visões, visões externas, visões internas. Então, uma história única seria exatamente uma história pobre, fruto de uma única visão sobre um determinado povo, ok? Então, assim, se a gente olha para a África com o olhar do estereótipo, e normalmente qual que é o estereótipo colocado sobre a África? Que é um continente pobre, né? Cheio de doenças, de guerra, e que, consequentemente, os africanos são seres inferiores. Infelizmente, durante muito tempo, a historiografia colocou esse estereótipo. E repara, essa costuma ser uma visão europeia sobre o africano. E automaticamente é uma visão monolítica, é uma história única. A gente não tem tanto uma história dos africanos contada pelos próprios africanos, certo? Então, contra essa visão apenas estrangeira, exterior, é o que a gente está discutindo na questão número 1. Legal? Ela normalmente é construída pelos povos europeus, pelos povos dominadores. Show de bola? Bom, vamos então para a questão número 2. Ok, galera? Pegando aqui então na apostila de vocês, a questão número 2. Na verdade, a 2, a 3 e a 4 estão na mesma página, página 80 da apostila. Legal? Bom, a questão número 2, ela tem também um texto, a gente vai lê-lo e vai analisar em seguida. Então acompanhem comigo aí, por favor, galera. A diversidade cultural e de qualidade de vida entre as nações da África atinge extremos. Fala-se, por exemplo, entre 800 a 1000 línguas no continente, excetuando os dialetos tribais, né? Economicamente, algumas regiões cresceram à custa da exploração mineral, como a África do Sul, Líbia, Nigéria, Argélia, e em escala menor, de industrialização, como a África do Sul. Né? Então, o texto está falando sobre a diversidade até agora linguística e também econômica da África. Beleza? O Saara corta também a África em duas grandes áreas de culturas diferentes. África negra, ao sul do Saara, África branca, ao norte do Saara. O continente pode ser dividido ainda a partir das separações religiosas em 3 áreas genéricas: regiões predominantemente islâmicas,
regiões majoritariamente islâmicas, não é? E cultura banto. Beleza. Então, pessoal, após lermos esse texto falando da diversidade cultural, econômica e religiosa, inclusive até geográfica da África, a questão é a seguinte: com base no trecho anterior e em seus conhecimentos, aponte em termos históricos e físicos a diversidade presente no continente africano. Bom, em termos físicos, então, a gente pode falar da questão do Saara. O deserto do Saara está numa porção centro-norte da África, ele corta ao meio o continente, dividindo ao sul do deserto do Saara a África negra, de maioria tribal, né, que guarda uma cultura mais tradicional, excetuando-se a África do Sul, que é a parte rica dessa África negra, ainda que um país de muita diversidade, enfim, né, de muita desigualdade, inclusive, e a África branca, que está ao norte, região ali do Marrocos, da Argélia, região dominada por uma cultura de preponderância islâmica, ok? Então a gente tem uma divisão natural feita pelo deserto e pede também em termos históricos. Pois bem, enquanto a África subsaariana ela foi principalmente dominada por países europeus no século XIX, o Congo, a África Central, aquela região, a África do Norte ali, né, ao norte do Saara, a África Branca, foi área de dominação histórica do povo árabe, do povo islâmico, né? Os otomanos entraram e foram disseminando ali o islamismo e convertendo muitos africanos. O Egito, por exemplo, que tinha uma cultura tradicional, se converteu ao islamismo, e outros povos mais. Show de bola? Então nós temos aí uma questão que é geográfica, natural, mas uma questão também que é histórica, certo? Diferentes modelos de ocupação, ao norte árabes, ao sul Europa, e por aí vai. Então, a resposta de vocês, após ler o texto, ver a nossa aula, né? A gente gravou uma aula sobre isso, vai ter a nossa live também, responder essa questão com muita calma. Show de bola? Vamos para o número 13, então? Galera, lembrando, eu sempre vou dar dicas para vocês responderem a questão. Eu nunca vou dar a resposta da questão. Não é o que interessa. Legal? A gente tem que indicar para vocês a maneira de pensar. Bom, a questão 3, da mesma página 80, ela coloca o termo diáspora, certo? E ela define, dá uma definição aqui do dicionário, do que seria a palavra diáspora. Então ela fala assim, ó, diáspora significa dispersão, substantivo feminino, dispersão do povo judeu, dispersão de um povo ou de uma comunidade ou de alguns de seus elementos. Pessoal, então, sempre que a gente tem uma migração em massa de um povo, de uma cultura, numa determinada época, a gente pode dizer também que tivemos uma diáspora, como os gregos fizeram no passado, né? Como os hebreus fizeram no passado, os judeus fizeram no passado, os africanos também fizeram. Principalmente a diáspora africana data da época da colonização da América, principalmente do Brasil, com o tráfico negreiro. Então vamos lá. Tem um texto agora aqui na questão 3, hein? Com o passar do tempo, a palavra diáspora ganhou uma nova conotação, além daquela ligada à separação dos povos judeus, como demonstrado no trecho anterior. Em qual sentido ela foi usada em relação à vinda dos povos africanos para o Brasil no período colonial? Como a diáspora africana influenciou os aspectos culturais brasileiros? Justifique. Então, galera, vocês iam ter que relacionar para a primeira pergunta, né, em qual sentido ela foi usada para a vinda dos povos africanos para o Brasil, é no sentido do tráfico negreiro. Os portugueses, ao aprisionarem, ao conseguirem prisioneiros de guerra na África, trocando por tabaco, trocando por cachaça, traziam esses prisioneiros de guerra para cá, para no Brasil serem comercializados, vendidos como escravos. Então, a diáspora africana se relaciona ao tráfico negreiro. Beleza pura? Por outro lado, para continuar essa presença de africanos aqui, a cultura brasileira. Na verdade, pessoal, isso criou a própria cultura brasileira. A cultura brasileira, ela é sincrética, ela é híbrida, ela é misturada, como vocês sabem muito bem.
aspectos africanos, aspectos europeus, aspectos indígenas. E, lógico, os africanos tiveram um papel crucial nesse processo todo, seja na alimentação, seja na vestimenta, seja na língua, né? Então, vocês podem elencar de N maneiras a questão da importância cultural dos africanos para o Brasil. Show de bola? Número 4, galera. A questão 4 coloca o seguinte, ó, o sangue do continente negro irriga as veias do Brasil. Forte isso, hein? Bom, justifique a afirmação desse cara chamado Encolo Foe, que falou isso. Pessoal, então vocês têm que argumentar nessa questão a respeito do trabalho escravo africano usado no Brasil colonial. O Brasil ele foi todo construído na sua época colonial e até no primeiro e no segundo reinado, tendo como base o trabalho escravo pesado do africano. Não é verdade? Então, o sofrimento, a morte, a angústia, né, do africano, de fato ajudou a construir o Brasil. E a gente tem que valorizar muito isso. O africano foi um povo sofredor, né, que sofreu uma violência dos brancos, dos europeus, na criação, seja da economia açucareira brasileira, da economia da mineração brasileira, enfim. O africano tem uma história no Brasil que é uma história de trabalho, de luta e de sofrimento. Beleza pura? Então, o sangue negro do continente africano irriga as veias do Brasil. Né? Na verdade, movimenta o coração do Brasil. Nós, ainda hoje, dependemos muito dos povos de matriz africana. Não é isso? Galera, a questão número 5, agora para a gente fechar essa bateria aí, depois a gente vai fazer uma outra aula resolvendo outras questões abertas, tá? Então, voltando, façam todas, mas a gente sempre vai dar um privilégio aqui para as questões abertas que geram uma discussão mais bacana. Questão 5, que se encontra na página 83 aí, por favor, galera. Ela coloca o seguinte, ó. Levando em consideração determinados aspectos da cultura do continente africano, qual o papel da mulher em algumas comunidades? Muito boa essa questão, galera. A mulher, nas comunidades africanas, claro, em muitas delas, a mulher tinha um papel crucial pelo seguinte, muitas tribos africanas tradicionais tinham a poligamia como prática matrimonial, como prática sexual. Então a gente tinha, muitas das vezes, um homem com várias mulheres, principalmente se esse homem era um líder político, um líder religioso, um líder tribal. Né? E aí o seguinte, um líder tribal, por exemplo, ele sempre estava em guerra. Ele poucas vezes estava dentro da própria tribo, o que fazia com que as mulheres governassem a tribo. Então a gente pode falar que as mulheres africanas, elas tinham um papel político relevante, importante, não é? De governar na ausência dos guerreiros que estão em batalha. Outra coisa, um líder africano, por ter várias mulheres, ele poderia ter ao mesmo tempo vários filhos. E vocês lembram que nessas culturas tradicionais era comum o filho mais velho herdar o poder, vamos chamar assim, do pai. Só, gente, que se um homem tem várias mulheres, várias podem engravidar ao mesmo tempo. Quem vai ser o herdeiro daquele chefe, daquele pai? Vocês vão dizer assim, o filho mais velho, mas várias mulheres podem dar à luz ao mesmo tempo. Então, uma outra coisa importante é o seguinte, as mulheres, além de terem uma participação política na administração aí muito forte, elas também poderiam escolher entre elas ali, porque o pai não está presente na hora que o filho nasce, quem é o herdeiro da tribo. As mulheres podem ali, entre elas, eleger um filho mais velho, de várias mulheres que tiveram um filho próximo. Às vezes não na mesma hora, que é impossível, mas em dias próximos, em horas próximas. Então, olha a importância de uma mulher na África. Né? Então, assim, se comparado com o Brasil, até mesmo com a Europa, a situação da mulher na África era bem mais avançada. Ela tinha espaços que a mulher de outras sociedades ditas avançadas não tinha. Legal? Galera, então, nessa aula a gente vai ficar aqui até a questão número 5, depois vamos fazer das 6 em diante, ok? Deixo aqui um grande abraço para vocês, como sempre, né? Saudades muitas aí dessa turma bacana. Façam todos os exercícios da apostila, tragam para as nossas lives,
e a gente sempre vai fazer com vocês aqui nessas aulas gravadas. Legal? Grande abraço, então. Até a próxima aí, galera.